Boa tarde para todos vocês. Quem já me enviou o trabalho, obrigada. Quem ainda não enviou, tem até a meia-noite para enviar. Hoje é o nosso último encontro na plataforma, né? Nosso próximo encontro vai ser dia 4 de janeiro, no mesmo horário, e aqui nesse mesmo canal. Como a gente já está acostumado a se encontrar nas tardes, né? Por hora, o trabalho é só isso, né? A partir do dia 4 é que a gente vai começar a aprimorar ele um pouco mais. Por hora eu só tô cobrando capa e contracapa, né? E aí algumas pessoas já conseguiram inserir sumário e já conseguiram inserir as referências bibliográficas. O sumário, como eu falei para vocês na aula anterior, é interessante que a gente faça por último, né? Que é quando a gente tem uma noção melhor de como é que vai estar o trabalho. E aí a gente pode dimensionar melhor. Fica mais fácil de fazer o sumário depois que o trabalho está todo pronto. Aí hoje eu separei para vocês aqui os tipos de pesquisa, né? Porque a gente está falando vez ou outra de pesquisa, realiza uma pesquisa disso, uma pesquisa daquilo. Mas aí se a gente não souber como que faz uma pesquisa, vai ficar complicado, né? Então assim, a pesquisa científica ela não é um monstro de 7 cabeças, tá? Ela é algo extremamente simples que qualquer pessoa pode fazer, desde que ela siga um roteiro ou um passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo, tá? E aí quem que faz essa receitinha, né? São os autores que estudam os métodos, daí o nome da disciplina, metodologia científica. Então a gente segue um método com uma finalidade e aí, por fim, a gente tem uma pesquisa científica ou um trabalho de finalização de curso, o que não é o nosso foco agora, né? Mas vocês têm que ter uma noção sobre isso. Agora, o nosso foco é ter responsabilidade com a fonte de pesquisa que a gente vai utilizar e saber referenciar de onde foi que a gente pegou aquela informação. Porque por hora nós não estamos trazendo nenhuma informação nova, né? Nós não estamos criando nada. Nós estamos apenas estudando o que já existe, né? Que é um outro tipo de pesquisa. Então vamos lá, ó. A pesquisa é uma atividade organizada e cooperativa. Então você deve conhecer o campo de pesquisa que você irá contribuir. Se faz extremamente necessário que o pesquisador ou o aluno, ele domine o assunto que ele vai pesquisar. Por exemplo, Vitória, você gosta de pediatria. Então você pode explorar o campo da pesquisa em pediatria. Nada te impede de pesquisar geriatria, que são os idosos, né? Nada te impede. Só que o teu desempenho não vai ser o mesmo, porque se você gosta de uma área, se você tem afinidade com aquela área, então você tem mais habilidade, você aprende mais rápido, mais fácil, é mais prazeroso, você consegue sintetizar o conhecimento de uma maneira mais rápida e mais abrangente. Então o ideal seria que o pesquisador pesquisasse assuntos que fossem do seu interesse em comum, tá? E aí tem as suas próprias regras, né? Como, por exemplo, o uso de citação. Para a gente fazer citação, vai ter uma aula só sobre citação. Mas existe citação direta e citação indireta. Quando eu referencio o autor, quando eu digo quem é o dono daquela informação, não é plágio. Agora, por exemplo, eu estou lendo um artigo e eu achei muito interessante, estou pesquisando sobre os tipos de conhecimento. E aí eu achei uma frase maravilhosa que descreve exatamente o que é o conhecimento filosófico. Para mim fez muito sentido. Foi uma frase de impacto, de ênfase. Eu posso colocar no meu trabalho sem problema nenhum, desde que eu diga de quem é a frase, o ano que ela foi publicada e qual a página ou o artigo que ela foi publicada. Tá? Isso tem que estar destacado no meu texto. Então, essa citação direta, ela geralmente tem mais de 3 linhas, exatamente, Douglas. Ela geralmente tem mais de 3 linhas, tá? Ela vem com uma caixa menor, por exemplo, se o teu texto está todo em tamanho 12, ela vem numa fonte tamanho 10 ou tamanho 11, quem escolhe é quem está fazendo. Vem entre aspas e no final tá lá bem bonitinho o autor, a página, né, do livro, se houver, e o ano que foi publicado. Se a gente toma esse cuidado, a partir do momento que o leitor vai realizar uma leitura, quando ele bate o olho, ele já sabe que aquilo é uma citação direta, que faz muito sentido no seu trabalho, que é muito interessante, que valorizou muito o seu trabalho, porém, aquilo não foi construído e pensado por você, tá? Isso não é plágio, isso é uma citação direta.
A citação indireta é aquela que eu pego a ideia do autor e eu vou parafrasear, ou seja, eu vou argumentar. Por exemplo, é uma afirmação de que o vírus do Covid morre na garganta nas primeiras 72 horas. Por isso é interessante que a gente comece a ingerir bebidas quentes, né? Saiu uma nota sobre isso logo no início da pandemia. E aí o pessoal começou a replicar aquilo, né? Como se fosse algo verídico. E aí foi quando surgiu a questão das fake news, né? A questão da responsabilidade de quem passa a informação. Porque a pessoa ela não teve o cuidado de filtrar a informação. E aí foram estudar, foram observar e descobriram que isso não é verdade, né? Isso não faz sentido. Então isso não é nem empírico, né? Isso é banal. Aí eu pego essa informação e vou parafrasear sobre ela. Falo assim, ó, essa informação saiu na fonte tal, foi replicada em vários números de WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram e todas as ferramentas de mídias sociais que a gente conhece. Chegou no maior número de pessoas possíveis, numa velocidade absurda. Muita gente tomou aquilo como verdade, né? Várias pessoas tomou aquilo como verdade e começaram a agir no seu cotidiano como se aquilo fosse verídico. Então você pode descrever tudo isso, mas aquela informação ela não é sua. Então o que você está fazendo é uma citação indireta de um fato ocorrido ou de uma narrativa explanada em algum determinado momento. Ou ela pode ainda ser uma produção cooperativa, quando ela vai ajudar, quando ela vai agregar no meio que a gente vive, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, seja na nossa igreja, né? Ela vem para cooperar. É uma informação nova que, quando aplicada, ela surte um efeito favorável e positivo para um grupo de pessoas ou para uma comunidade em específico. O produto da pesquisa pode ser teses de doutorados e mestrados, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser uma produção de literatura aberta, né? Pode ser um folder, pode ser um banner explicativo. Então vamos lá. Para que eu realizo uma pesquisa, né? Toda pesquisa científica ela tem um objetivo, né? Ela traz uma contribuição inovadora para a ciência. Ela desperta pessoas, ela traz conhecimento à luz da verdade. Alguém aqui sabe o que significa a palavra aluno? Esse A é de negação, né? Então, e o luno vem de luz. Então é como se a pessoa não tivesse luz. E a partir do momento que ela estuda, né, ela vira uma estudante, ela começa a agregar o conhecimento e esse conhecimento vem trazendo a luz da verdade através da ciência. Então, essa palavra aluno, às vezes, ela não cabe em determinadas situações, principalmente para vocês que estão estudantes, né? Nesse momento, estão estudando aí do jeito que dá e como nós podemos estudar nesse momento difícil que estamos vivendo. Então, olha só, essa contribuição, ela deve responder a uma pergunta inicial. E essa pergunta tem que ser de interesse para a comunidade científica. Não é simplesmente, eu vou estudar isso, vou pesquisar e vou publicar esse artigo. Não é assim. Então, a gente descreve, né, a nossa pesquisa científica em uma plataforma e ela deve ser aceita, tá, pela comunidade científica. Se ela for aceita pela comunidade científica, aí então nós podemos dar início à nossa pesquisa científica. Essa pergunta, né, ela não deve ter sido respondida anteriormente. Quando ela não foi respondida anteriormente, eu chamo isso de uma tese de doutorado. É quando eu crio uma tese e vou buscar ferramentas e embasamento para defender essa tese. E aí eu ganho meu título de doutora. Ela deve ser de relevância para o interesse social. O que ela vai me trazer de benefício aqui? O que ela vai trazer de benefício para essa comunidade ou para o meio em que vivemos? Né? A parte mais difícil é achar a pergunta certa. Ou seja, o que eu vou pesquisar? O que eu vou pesquisar tem relevância, tem interesse social? É interessante para a comunidade científica? Vai ser uma tese de mestrado? Vai ser uma tese de doutorado? Né? Por isso que é um pouquinho complicado realizar uma tese. Aí eu seleciono um problema para pesquisa, né? O problema pode ser resolvido através da pesquisa científica, né? Vai depender da pergunta que eu fiz lá no início. O que esse trabalho vai trazer?
Qual é a informação nova que eu quero descobrir nesse trabalho? Então, a gente coloca lá no método. Esse estudo visa procurar a cura para o Covid. Exemplo, né? E aí foi realizado um levantamento das últimas unidades publicadas relevantes ao assunto. Então, isso é de interesse, né? Vai trazer algo de útil e vai facilitar a vida da população no geral. Esse problema é suficientemente relevante ao ponto de justificar uma pesquisa científica? Se não é relevante, existem outros problemas mais importantes que eu tenho que me dedicar agora para começar a responder? E aí, quando tem, eu vou ser inserido no trabalho de uma outra pessoa, na tese de uma outra pessoa. Geralmente, para semestre, eu entro para defender a tese de uma pessoa que está querendo ser doutora. Daí ele ganha o título de doutor e eu ganho o título de mestre. Geralmente funciona assim. Trata-se realmente de um problema original? Se esse problema for original, a tese vai ser de doutorado. Essa pesquisa é factível, ou seja, ela tem fatos relevantes? Né? Ela está sendo pesquisada em cima de um fato? Por exemplo, agora nós só temos, a comunidade científica inteira só tem olhos para o Covid. Né? Então, nós estamos trabalhando em cima de um fato. O fato é a pandemia, né, que tem assolado as nações desde o final de 2019. Então, isso é um fato que está sendo pesquisado por todas as nações. Ainda que seja uma boa pesquisa, ela é adequada para mim? Aquela pergunta inicial, né? Vale a pena? Porque vai demandar tempo, esforço e interesse da comunidade. Né? É muito interessante para as pessoas essa pesquisa que eu estou fazendo. Mas ela é interessante para mim? Ela é da minha área? Ela vai me agregar em alguma coisa? A nível curricular, a nível social, a nível profissional? Pode-se chegar a uma conclusão valiosa com essa pesquisa? Eu tenho a necessária competência para planejar e executar um estudo desse tipo? Né? Eu sou uma pessoa que tem propriedade científica para falar sobre esse assunto? Porque não adianta eu, enquanto enfermeira, querer descobrir a cura para o Covid. Não, porque eu não estudo medicina, eu estudo enfermagem. Então, o que eu tenho que estudar? Né? Situações que promovam a melhora clínica do paciente. Eu não posso falar em cura. Eu posso falar em conforto, em promover conforto, em sistematizar uma assistência pautada em cima de uma necessidade específica do paciente. Então, eu tenho que observar qual é a minha área de atuação e em que a minha área de atuação pode contribuir para a pesquisa em si. Os dados dessa pesquisa, os dados que a pesquisa me exige, pode realmente ser obtido? Vamos lá. Eu estou pesquisando os dados de Covid na China. Será que eu vou ter como dizer que essa minha pesquisa ela tem validade científica porque eu consegui os dados lá da China? Talvez não, né? Então, eu tenho que trabalhar com medidas em que eu encontre os dados, né? E que eu encontre os dados dentro de uma plataforma que ela me traga uma veracidade, que aqueles dados não sejam corrompidos. Por exemplo, a nível de Brasil, nós temos uma pesquisa do IBGE. Eu não sei se algum de vocês já recebeu, né, algum pesquisador do IBGE na porta de casa. Geralmente eles ligam, aí marcam uma entrevista e vão direto na fonte, ou seja, eles pesquisam direto uma pessoa através de um questionário. E daquele questionário sai um índice, né, sai um quantitativo de pessoas que estão numa situação X, que é o que a pesquisa do IBGE quer saber. Geralmente ela trabalha com PIB, né? Quer saber do crescimento interno do país. Então, olha só, eu tenho recursos financeiros disponíveis para a realização desse estudo? Isso aí eu tenho que verificar também. Eu terei tempo para terminar esse estudo? Porque todo estudo com base científica, ele tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Pode ser uma pesquisa aplicada, pode ser uma pesquisa de campo, pode ser um referencial teórico, tudo tem um tempo, né? Um método, lembra do passo a passo? É um método, é uma receita, então eu tenho que ir cumprindo as etapas desse projeto. Eu serei persistente, que a palavra persistir, ela faz muito sentido quando a gente quer realizar um trabalho acadêmico, porque ela demanda um pouquinho de tempo e muita atenção, tá? Como ler uma pesquisa? Como é que eu vou ler? Acostume-se com poucas publicações pertinentes em seu campo. Ou seja, você não vai ler tudo que sai sobre a sua área. Você geralmente escolhe um autor que tem uma linguagem que fala de uma maneira mais específica com você.
Por isso que eu sempre falava para vocês lá na escola, né, no laboratório. Tem outros autores, tem outras literaturas por aí, mas a literatura que eu escolhi trabalhar para vocês é essa. Por quê? Na minha concepção, é uma literatura mais fácil de entendimento, é mais fácil de execução. Então, vocês estudantes que estão aprendendo agora, vocês terão mais êxito trabalhando com ela. Mas nada impede de vocês procurarem outros autores e outros métodos. Agora, não dá é para inventar história. Por exemplo, a Vitória chega para mim lá no estágio, ou chega para mim numa situação específica e fala: não, eu vou fazer assim porque a minha tia que trabalha há 30 anos na saúde falou que é assim. Não, assim não vale. Vitória tem que chegar e falar assim: não, professora, porque agora eu vi, tem uma autora maravilhosa chamada Nanda, que ela publicou e ela falou que se fizer assim, diminui o índice de infecção. Ou da forma como ela falou, professora, eu achei que ficou mais fácil para mim. Então você me diz qual é o autor. Cabe a mim, enquanto avaliadora, buscar esse autor, porque alguns eu também não vou conhecer, né? Vou buscar esse autor e verificar se o método que você está aplicando está de acordo com o método que esse autor publicou. Ou ainda, Vitória, se a instituição ela tem um plano de ensino e você estará sendo avaliada dentro daquele plano de ensino, o professor ele escolhe os autores. Né? Então, para você ser avaliada, você tem que trabalhar com a metodologia daquele autor. Agora, nada te impede de aprender a metodologia de um outro autor e, quando você não estiver sendo avaliada, de você aplicar o método do outro autor. Isso só te faz um profissional mais completo, porque em vez de você dominar uma técnica, você dominará 2, ou 3, ou 4. E aí vai depender do seu referencial teórico. Leia apenas os estudos que são do seu interesse. Por exemplo, ai, professora, sei que no curso técnico eu tenho que trabalhar todas as áreas, porque eu tenho que sair tendo uma noção geral de tudo. Mas a minha paixão mesmo é nefrologia. Ok, então começa a fazer curso, a ler estudos do teu interesse, do teu nicho, tá? Todos nós temos um nicho de pesquisa, um nicho de interesse que nós podemos explorar, tá? E aí, cada pessoa já pensou, se todo mundo gostasse de centro cirúrgico, né? Não ia ter ninguém trabalhando na enfermaria. Se todo mundo gostasse de pediatria, não ia ter ninguém para cuidar dos idosos. Se todo mundo gostasse de oncologia, não ia ter ninguém para trabalhar com pacientes renais crônicos, né? E assim vai. Cada um de nós tem um potencial a ser explorado. E nós podemos sim escolher qual é a nossa área de especialização, qual é a área que nós, enquanto profissionais, podemos contribuir de uma maneira mais assertiva e até mais humana, porque nós estaremos completos, né? É algo que nós gostamos de fazer. Muitas pessoas falam da enfermagem por amor. Eu não fiz enfermagem por amor. Eu fiz enfermagem porque era um meio de sustentar a minha família e de sustentar as minhas necessidades básicas enquanto ser humano. Só que eu gosto de ser enfermeira. Poderia ser qualquer outra coisa, mas eu gosto de ser enfermeira. Então eu tive o prazer de escolher algo para trabalhar que me completa enquanto pessoa, né? O meu profissional me completa no meu campo pessoal, ok? Mas não, em nenhum momento eu fiz enfermagem por amor. Então a gente tende, quando a gente escolhe o que a gente gosta, a gente tende a fazer um pouquinho melhor que as outras pessoas que não tiveram a mesma escolha que nós, né? Agora, todos os campos da enfermagem, professora, a senhora gosta? Não. Domino, trabalho onde tiver que trabalhar. Mas se eu puder escolher, eu vou escolher pediatria, né? E aí, se não tiver campo na pediatria e eu puder escolher mais uma vez, eu vou escolher oncologia. Gosto de... E de preferência, a pediatria na oncologia, porque aí eu agrego as duas potências que eu acredito que eu tenha, né? Dentro de uma atribuição que eu vou executar. E cada um de vocês vai se encontrar. Durante os estágios, vocês vão passar por campos e aí você vai falar, nossa, aqui eu me achei, eu quero trabalhar nisso, eu quero trabalhar com isso, né? Cada um de nós descobre a potência que nasceu para executar. E vai ter alguns que vão descobrir que não nasceram para isso, que isso não completa, né? E isso não te faz melhor nem pior do que ninguém. Isso só te faz uma pessoa coerente com o que você quer para sua vida. Porque para sempre é muito tempo, né? Imagina escolher... Em um momento da vida, escolher o que vai ser o resto da vida? Nossa, pesa. Então, olha só. Como que a gente tem que ler uma pesquisa?
Não procure por verdades eternas, principalmente na área da saúde, gente. Porque tudo muda o tempo inteiro. E por que tudo muda? Porque a ciência evolui a cada dia que passa. Que bom que as coisas mudam, né? Então procure ideias e indicações e não verdades eternas, ok? E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma leitura guiada. Então você lê primeiro o resumo. No resumo vão estar todas as informações que são necessárias para te dizer se esse estudo, né, ou se esse livro, ou se essa pesquisa, ela é interessante para você. Tá lá no resumo. É por isso que a gente pede para o aluno, quando vai fazer uma pesquisa científica ou quando ele está fazendo uma pesquisa para apresentar na instituição, que o resumo contenha a chave do trabalho, né? O que o trabalho fala, para que ele foi feito e o que foi que você encontrou nesse trabalho. Por que ele é tão interessante a ponto de me fazer perder 2 horas, 4 horas, 6 horas, 3 dias, 1 mês, 2 meses, lendo, fazendo uma leitura, buscando informações ali dentro, tá? Então, sempre leia o resumo. Leu o resumo, achou que é interessante? Corre lá para discussão, né? Ou para no final do texto você coloca como conclusão ou para discussão. E aí você lê a discussão para ver se de fato aquele assunto é interessante para você. A partir daí você começa a ler o corpo do trabalho, o corpo da pesquisa ou o livro inteiro, se for um livro, né? Não procure tanto com significância na estatística, tá? E seja crítico, porém seja objetivo. Para isso você tem que ler o resumo, depois você lê a discussão. E aí você sabe se aquele assunto te cabe ou não. Acabou, gente, aquele momento da gente entrar no Google, procurar, como a maioria de vocês fizeram. Entraram no Google, pegaram os conceitos, jogaram dentro do trabalho. Alguns não se preocuparam nem em observar a fonte, né? Em justificar, em observar o espaçamento. Do jeito que pegaram lá, até a coloração veio igual que estava no site. Isso não é pesquisa. Tá? Só que como eu não estava avaliando ainda o corpo do trabalho, eu me ativo em corrigir apenas capa e contracapa, que foi o que a gente combinou. Mas nas próximas etapas eu vou corrigindo o trabalho por um todo, tá? As etapas da pesquisa, né? Como as pesquisas vão ser feitas? Vai ter coleta de dados, né? Vai ter a realização de um trabalho ou vai ser uma análise? O que eu vou fazer primeiro? Como que vai ser? Aonde que eu vou coletar esses dados? Então, para isso, eu tenho que delimitar o meu tema. Lembra lá do início? Fazer a pergunta. Qual é a pergunta que eu quero responder com esse trabalho? E a partir daí, eu vou desenvolver as ferramentas que são necessárias para eu achar a resposta do trabalho, né? Eu devo levar em consideração a época que eu vou fazer esse trabalho, né? Ou essa pesquisa, o tempo de duração e principalmente os gastos envolvidos, né? Por exemplo, muitos alunos vieram me procurar no PV falando que não tinham computador. Bom, existem lan houses, né? Existe agora o aluguel em algumas situações. Existe a ferramenta do celular que você pode fazer. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas, infelizmente, eu vou ter que me adequar ao que eu tenho para poder executar uma atribuição que me foi dada, né? Que agora tudo é online, se você não tem um computador em casa, mas você consegue resolver tudo pelo celular. E dá para fazer. Dá para fazer o trabalho completo pelo celular. Só vai levar um pouquinho mais de tempo. Os dados dessa pesquisa são pesquisa primária? A fonte dela é primária? O que é uma fonte primária, gente? É quando eu vou direto... Isso. Né? Não tem desculpa, não. Querendo fazer, a gente faz de qualquer jeito. Então, vamos lá. O que é uma fonte primária? A fonte primária é quando eu vou direto na pessoa, é quando eu vou direto no autor. É quando, por exemplo, eu faço um questionário e eu vou direto, eu quero saber como é que anda o índice do ensino na escola CTEAC à distância. Então, eu faço um questionário e eu vou perguntar de aluno por aluno. Pego o nome desse aluno, coloco a data, faço o questionário e anoto as respostas dele. Isso é uma fonte primária, eu vou direto na fonte. Quando a fonte é secundária, eu pesquiso em livro, em revista, foi alguém que pesquisou e está me dizendo, ok? Isso é dado secundário. Na análise será verificado se a hipótese que foi testada foi aceita ou não, de acordo com os seus resultados, tá? Às vezes a gente faz uma pesquisa enorme e lá no final a gente descobre que ela não serviu para muita coisa, que não deu certo.
né? Mesma coisa quando a gente está com um problema grande, a gente tenta solucionar, aí a primeira solução que vem a gente aplica naquele problema e a gente não consegue resolver. A mesma coisa numa pesquisa científica. Quando eu não tenho registro, eu posso levantar os dados a partir do quê? De uma observação, ou de um questionário, ou ainda de uma entrevista direto na fonte. Isso é dado primário. E o questionário é a principal fonte na compilação de dados primários. Quando eu quero direto na fonte, eu monto um questionário e vou embora. Tipos de pesquisa, né? Quanto à utilização dos resultados, essa pesquisa pode ser pura ou pode ser uma pesquisa aplicada. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa, ela pode ser exploratória, descritiva, explicativa e intervencionista, ou ela pode ser ainda uma pesquisa de campo, de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, post-facto, e principalmente uma pesquisa de ação, que é quando eu faço um levantamento, né? Ou ainda um estudo de caso, que é o que mais a galera da enfermagem faz. Então vamos lá. O que é uma pesquisa pura, né? É quando ela vem para resolver um problema e ela traz uma natureza teórica, ou seja, esse problema pode ser resolvido a partir do momento que eu busco na teoria ferramentas para eu aplicar. Tá? Então eu tenho um problema e eu vou buscar na teoria uma resolução. Tá? Eu tenho um problema e eu já tenho como solucionar esse problema, porém eu tenho que buscar as informações. Livro, artigo científico, artigos acadêmicos e por aí vai. A pesquisa aplicada é quando ela traz uma ênfase na prática e na solução dos problemas. Por exemplo, vocês estão estudando e aí observaram que lá na unidade que vocês estão fazendo na salinha de medicação, foi muito paciente contaminado pela sífilis. Demais, assim, os 10 dias que vocês ficaram lá, vocês atenderam, a maioria dos atendimentos era para sífilis. E assim, independente da idade, era sífilis para todo lado. Isso levantou uma bandeira, né, do cuidado. Assim, opa, vou ter atenção com isso aqui. Então, eu vou fazer uma pesquisa aplicada, né? Como que as pessoas estão se contaminando? Qual é o perfil do paciente que está se contaminando? Ou seja, é homem? É mulher? É mais jovem? É meia idade? É mais a partir dos 50 anos, na terceira idade que a gente fala, né? Então, tudo isso você vai observar e aí você vai aplicar a sua medida. O que faltou? Fulano se contaminou porque ele não tinha informação. Ciclano se contaminou porque ele não utilizou o preservativo da maneira adequada. Ou fulano se contaminou, mas ele sabia dos riscos que estavam ocorrendo, mas mesmo assim resolveu arriscar. Então, a gente começa a aplicar, né, uma metodologia dentro de uma situação em específico, tá? Essa é uma pesquisa aplicada. E aí, no final de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente descobre se aquelas medidas que a gente aplicou naquele momento, elas surtiam um efeito positivo, negativo ou efeito nenhum. Quanto ao método, né? Ela pode ser uma pesquisa qualitativa. Ela não emprega o instrumental estatístico, tá? Ela responde às questões como o que, por quê e como. É isso que uma pesquisa qualitativa ela traz de informação para a gente. Ela tem uma avaliação mais detalhada dos dados sobre um menor número de pessoas e um menor número de casos, né? E ela pode ser definida como proposição a serem investigadas. Ela envolve pequenas amostras, não necessariamente representativas de grandes populações, e ela permite estudar as questões em profundidade e em detalhe, e ela busca entender os fenômenos de acordo com a perspectiva dos participantes. E aí, minha gente, que entra aquele questionário, porque a gente coloca a resposta tal e qual o paciente falou, ou o instrumento da pesquisa, né, que a pessoa diz. Então, a gente faz uma citação direta. Geralmente, os pesquisadores trabalham com microfone, tá? Faz a pergunta e tem um microfone que é para comprovar que aquela informação que ele colocou ali foi tal e qual o paciente respondeu. Quanto à natureza do método, né? Ela pode ser quantitativa. A diferença da qualitativa para quantitativa é que na quantitativa, ela me trabalha com gráficos e números, tá? Aquilo fica claro para mim. Por exemplo, no Acre, em Rio Branco, no ano de 2020, quantos pacientes morreram por Covid-19? Né? Eu tenho como responder isso em números dentro de um gráfico.
Então, qualquer pessoa que bate o olho já sabe que morreram, exemplo, 235 pessoas no período de janeiro a dezembro de 2020 na cidade de Rio Branco, Acre. Agora, eu quero dizer em qual hospital, a quantidade delas. Então, 68 no Santa Juliana, 35 no UERB e 78 lá no INTO. Né? Isso se eu quiser quantificar de uma maneira mais específica. Então, eu jogo isso dentro de um gráfico e qualquer pessoa consegue observar. Né? Aí, dentro da quantidade de pessoas que foram internadas, eu meço o índice de mortalidade. E eu trago esse índice de mortalidade em porcentagem. Né? Todo mundo sabe que quantitativo a gente mede em gráficos e traz o resultado em porcentagem. Então, ela explica os fenômenos, né? Ela é uma pesquisa um tanto quanto mais estruturada, porque qualquer pessoa consegue identificar. Pode ser definida algumas hipóteses, né, que podem ser testadas, e ela usa o método da estatística e ela quantifica os dados. Por isso que ela é uma pesquisa quantificativa, tá? Ou quantitativa. E ela generaliza os resultados da amostra para a população-alvo. Ou seja, aqui em Rio Branco, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque estamos na zona vermelha, e para comprovar isso, eu trago que tem um índice populacional de, exemplo, 30% da população contaminada por Covid. E isso já pode, se essas pessoas todas forem internadas, isso já pode causar um colapso no sistema dessa cidade que é a nossa, ok? Lembrando que são suposições. Então, olha só. A diferença entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa é o seguinte. Na quantitativa, os dados são números. Na qualitativa, são textos. Já a análise, o que eu vou analisar na quantitativa? Estatística. Na qualitativa, eu vou analisar a interpretação. No protótipo da pesquisa quantitativa, eu vou pesquisar a opinião. Já na qualitativa, eu entrevisto com profundidade cada um dos participantes. Então, olha só. A pesquisa exploratória, ela tem o objetivo de fazer uma visão geral acerca do determinado fato. Ela é realizada quando ainda há poucos estudos sobre o tema. Por exemplo, Covid-19, né? Tem pouco estudo com comprovação científica sobre Covid-19. Então, todo mundo que está trazendo está sendo a pessoa que está dando o pontapé inicial nesse ramo de pesquisa. Né? Tudo que está sendo trazido pela ciência como descoberta científica para a população em geral é novidade, né? E, por vezes, a maioria dos estudos ela não tem uma comprovação científica necessária para ser publicada, ou seja, ela não chega na população em geral. E ela proporciona uma maior familiaridade com o problema, né? Ou seja, a gente trabalha em cima de um fato que está acontecendo, que nesse caso é uma pandemia. Ou, no caso, a gente voltar lá no exemplo anterior, seria o caso, né, da doença que estava afetando a população, que naquele momento era o sífilis. É um fato que está ocorrendo e eu tenho que estudar esse fato. Então, vou explorar o que está acontecendo com aquela população. E ela é difícil de ser muito planejado. Por quê? Porque eu não sei a quantidade de pessoas, né? E essa quantidade de pessoas, ela pode mudar a todo instante. Então, eu tenho que fechar uma linha temporal, né? De janeiro a dezembro. Mas de que dia de janeiro até que dia de dezembro? Porque dezembro ainda não acabou, né? E amanhã já pode ter novos dados, eu tenho que começar a pesquisa do zero. Então, a gente tem que observar, quando eu trabalho em cima de um fato, até que dia, quantas pessoas vão entrar nesse estudo, né? Até que momento eu vou parar para eu começar a analisar esse estudo, esses dados que eu encontrei. Já uma pesquisa descritiva, ela descreve alguma coisa e ela caracteriza. Eu já tenho conhecimento prévio sobre o assunto, por exemplo, sífilis. Eu já sei o que é o sífilis, eu já sei qual é a causa do sífilis, eu já sei o que ela acomete dentro do corpo, o comportamento da bactéria, eu sei qual o medicamento que mata e eu sei qual é o tratamento que vai fazer, eu sei as complicações que o paciente pode ter, tanto pelo efeito da medicação, quanto pela progressão da doença. Então, não é algo que para mim é uma novidade. Eu já sei, eu vou descrever agora. Isso permite que ela seja pré-planejada e, consequentemente, muito mais estruturada. Na explicativa, ela esclarece
quais fatores contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. Por exemplo, quais são os fatores de risco para o sífilis? Né? E aí eu vou explicar quais são esses fatores e o que cada um desses fatores contribui para o surgimento da doença, né? E para o agravo da doença dentro do organismo. Exemplo, né? Tem uma razão de motivação dos alunos de uma escola. Intervencionista, ela visa não apenas explicar, mas também interferir na realidade estudada para modificá-la. Por exemplo, nós descobrimos já o sífilis, nós já sabemos tudo sobre o sífilis e agora nós vamos tentar, né, implantar as medidas preventivas, que é onde a enfermagem trabalha. Vamos trabalhar com prevenção. E daqui 6, 7 meses nós vamos observar esse mesmo número de pessoas para saber se a gente conseguiu parar a infecção, né? Se a gente conseguiu curar esse paciente através do tratamento, se ele obteve sucesso e se a gente conseguiu controlar ali essa pandemia, né? Que o sífilis é uma doença hoje endêmica já aqui em Rio Branco. O exemplo. O clima organizacional de como conviver, obter reconhecimento sobre os problemas e como eu vou fazer para realizar as mudanças. Já a pesquisa de campo é o que geralmente as pessoas fazem quando elas querem concluir o nível superior. É uma pesquisa de campo que a gente faz, no geral. Você pode também fazer revisão da literatura, mas a maioria dos estudantes optam pela pesquisa de campo. Tá? Ela é realizada no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno estudado. Digamos que eu quero descobrir quantas pessoas desenvolveram câncer em Rio Branco no ano de 2020. E aí eu posso delimitar qual tipo de câncer eu quero descobrir. Então eu vou direto no Hospital do Câncer, faço um levantamento dos novos prontuários de pessoas que foram diagnosticadas no ano de 2019, né, que é o ano que eu quero estudar. E eu tenho como fazer esse levantamento direto na fonte, ou seja, direto no hospital. É uma coleta de dados primários. A pesquisa de laboratório, ela é uma investigação em um local fechado, porque seria impossível realizar em campo, como, por exemplo, experimento químico, né? Simulação em computador. Não tem como a gente fazer fora do ambiente. Uma pesquisa documental é quando eu vou examinar os documentos de naturezas diversas, tá? Aí entra fotografia, áudio, cartas, mensagens. Quando eu trabalho com público, privado e com pessoas. Quando eu incluo material escrito, filme, foto, mapa, gravação e etc. Exemplo, uma tradição de uma empresa familiar japonesa, como por exemplo. Ou ainda, dados históricos, né? Fatos históricos que aconteceu. Como que a gente comprova que aquilo realmente aconteceu? Os livros de histórias trazem, né, tudo isso pra gente. E aquilo conta a história, então é uma pesquisa documental. Quanto aos meios, né, pode ser também uma referência bibliográfica, ou seja, uma revisão da literatura. Geralmente é o primeiro passo de qualquer pesquisa científica. Né? Independente dela ser uma pesquisa de campo, dela ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, a gente faz uma revisão na bibliografia para observar o que outras pessoas já descobriram sobre aquele tema. Né? Então, a gente faz uma revisão da literatura, uma revisão bibliográfica. É o que geralmente vocês fazem, como, por exemplo, quando eu pedi para vocês pesquisarem tipos de conhecimento, né? Vocês fizeram uma revisão da literatura, foram observar quais eram os conceitos e quem tinha trazido esses conceitos. Então, você só foi direto na fonte e trouxe a informação. Essa é uma pesquisa mais fácil de se fazer, tá? Porém, ela tem validade científica também. E ela procura explicar algum problema a partir de uma referência que já foi publicada. Por isso que é um pouquinho mais fácil, porque você só trabalha com o que tem já disponível e você vai descrever em cima das informações que já foram publicadas por outras pessoas. Quanto à referência bibliográfica, minha gente do céu, pelo amor do pai, vamos parar de usar a Wikipédia. Wikipédia não é uma fonte confiável. E quem foi que disse isso? O próprio Wikipédia. Ele admite que ele não deve ser utilizado como fonte primária de investigação, ok? Yahoo também não. O Google, professora, também não. Tá? Eu utilizo o Google para quê? Para ele me encaminhar para um site que tenha veracidade.
né? Um site interessante. Por exemplo, eu estou pesquisando sobre pediatria. Então, eu jogo lá doenças mais incidentes na pediatria. E aí, jogo no Google isso, né? E aí, ele vai me encaminhar para vários sites. E aí, quais seriam os sites, assim, interessantes para mim? Organização Mundial de Saúde, Biblioteca Virtual de Saúde, o site do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, né? USP, o FRJ. Então, são locais em que eu encontro informações que têm veracidade científica e que vão me ajudar. Aí eu trouxe aqui, deixei aqui alguns para vocês, como por exemplo, o PubMed, o Cielo, o Google Acadêmico, tá? A partir de hoje só vamos utilizar o Google Acadêmico, o Lilacs, a Biblioteca Virtual de Saúde, são sites confiáveis que a gente pode transitar lá dentro de olho fechado, porque toda e qualquer informação que estiver lá dentro, ela tem comprovação científica, tá? É uma bibliografia mais séria. Então, observem essas fontes de pesquisa e comecem a trabalhar com elas a partir de agora. A pesquisa ela pode ser experimental, que caracteriza-se por manipular diferentes variáveis. Então, ela avalia se a relação entre a causa e o efeito de um determinado fenômeno, como, por exemplo, o comportamento dos ratos em laboratório a partir de um estímulo, né? Esse é um exemplo, assim, que a gente mais utiliza. E eu também posso trabalhar com o post facto, né? Que é quando ele me traz um fato. Então, ela é realizada a partir de fatos passados e não há como manipular as variáveis, ou seja, foi aquilo que aconteceu. E a partir daquele fato, eu tenho que trabalhar, né, para eu mudar aquele momento, para eu mudar o momento atual, porque onde ocorreu o fato eu não tenho mais o que fazer, né? Eu tenho como melhorar as situações futuras. Por exemplo, o Covid, né? O que aconteceu? Aconteceu lá em Wuhan em 2019. Foi um fato, a gente não pode mais barrar aquele fato. Mas o que a gente pode fazer hoje para melhorar a situação? É o que a ciência tem feito, né? Estudado uma vacina para melhorar. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com medidas de prevenção. Isolamento social, utilização de máscara, o álcool em gel, lavagem das mãos, que a velha Florence tanto dizia pra gente. E o estudo de caso, que é o que mais os estudantes de enfermagem ou os estudantes de medicina fazem no geral, né? Que é o estudo de caso, que ela visa o exame detalhado de um objeto, nesse caso o objeto é o paciente estudado, ou um índice populacional a ser estudado, por exemplo, grupo de idoso, o grupo de gestante, né? Geralmente quem faz isso é postinho de saúde ou quem está nas enfermarias. Estuda fenômenos contemporâneos da vida real, tá? Ela tem uma natureza mais aberta, é mais ampla, não dá pra gente delimitar um tema e fechar. Permite analisar em profundidade o processo e as relações entre eles e visa responder às questões como e por que isso está acontecendo e certos fenômenos ocorrem, né? E os resultados não podem ser generalizados, porque são trabalhados em cima de pessoas. Por exemplo, a função orgânica, ela muda de uma pessoa para outra, né? Nós estamos agora passando por esse momento delicado do Covid-19. O tratamento é o mesmo. O tratamento do Covid-19 é o mesmo para todos os pacientes que estão internados. Mas alguns pacientes evoluem para o óbito, né? E outros pacientes conseguem a cura. O tratamento é o mesmo. Então, eu não posso generalizar, né? Porque ainda tenho que me atentar à resposta orgânica de cada indivíduo. Por isso que o tratamento deve ser individualizado. Então, olha só. Depois que eu faço tudo isso, eu tenho que observar como é que eu vou apresentar isso para a comunidade no geral, né? E para isso eu tenho que observar... Só um minutinho, gente. Para isso eu tenho que observar como é que eu vou trazer isso, né, para a população. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de algumas redações que foram bem confusas, né? De algumas colocações confusas, como por exemplo, o paciente foi encaminhado para o hospital para reparar uma hérnia por um assistente social. O assistente social não repara a hérnia, né? O assistente social ele é o responsável por encaminhar o paciente, mas a hérnia quem vai reparar é o médico.
Onde? Dentro do hospital. Então, percebe que o autor, ele quis dizer uma coisa e ele acabou dizendo para o leitor outra coisa completamente diferente. Aí que tem uma mais bizarra, ó. A tabela 1 contém um resumo de resposta relativo a suicídio e morte por meio de um questionário. Né? Não tem como eu falar de suicídio e morte. Se a pessoa suicidou-se, teoricamente ela está morta, né? Fatidicamente, ela está morta. Ele andou 106 quilômetros em uma bicicleta com 1.400 outras pessoas. A bicicleta, até onde eu sei, cabe só um, né? Às vezes, quando a gente tenta um pouquinho mais, cabe 2, até 3. Mais que isso já fica um pouco complicado. Imagina 1.400 pessoas em cima de uma bicicleta. A gente tem que observar o que a gente está escrevendo. Qual é a ideia que a gente quer passar para esse autor, tá? Por isso que quando a gente vai realizar uma pesquisa, o ideal é que você tenha um orientador e um co-orientador. Exatamente. Então, você tem um orientador ou um co-orientador para observar e fazer a parte da leitura, porque já aconteceu com vocês? Vocês juram que estão escrevendo uma coisa, vem uma pessoa e lê e fala assim, não, mas está escrito isso. E aí você olha e fala assim, ah, é verdade. Porque a nossa mente, ela trabalha e ela tende a seduzir os nossos olhos. Né? Então, como a gente escreveu, a gente vai ler exatamente o que a gente acha que escreveu, mas nem sempre é assim. Aqui tem outro, ó. Este é um cavalo castrado, de 8 anos treinado pelo proprietário que monta com sua mulher. Uma coisa bem estranha. Este é um cavalo castrado de 8 anos treinado pelo proprietário que monta com sua mulher. Não sei se vocês conseguem entender essa narrativa, né? Eu quero o meu dinheiro o mais rápido possível. Tenho estado na cama com um médico por 2 semanas e ele não fez nada de bom. Se as coisas não melhorarem, eu terei que procurar outro médico. É que a intenção dessa pessoa era de fazer uma reclamação, mas aqui o que ela fez para mim foi uma explanação de uma situação, né, que ela está vivenciando. Então, assim, fica complicado quando você vai ler, então acaba ficando bizarro. Então, vocês observem o que vocês estão escrevendo. Antes de terminarem o trabalho, deem uma lida, observa. Mesmo que você copie e cole da internet, referenciando quem foi que disse cada coisa, mas observa se aquilo faz sentido, né? Se aquela narrativa é interessante para você, se aquilo condiz com a tua personalidade, né? Se aquilo de fato traz para o leitor uma ideia de quem é você e o que o seu trabalho está tentando dizer, tá? Então, a partir de agora, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, primeiro com a fonte da pesquisa, né? Se ela é uma fonte confiável, e depois com a narrativa que a gente vai fazer, né? Porque eu não sei se vocês aprenderam assim na escola, mas em resumo, você vai pegando palavra-chave e vai descrevendo um texto, né? Ou pega um parágrafo, pula 2, pega mais um e pula 2, pega mais um e pula 2, eram 10 páginas, você resumiu em 3 e tá tudo certo, né? E isso não é um resumo. Então, assim, por vezes a gente acaba fazendo de uma maneira errônea, né? Por achar que aquele é um método mais assertivo.